Nessa tarde eu quero falar sobre o tema Deus está te moldando para crescer. Na quarta-feira, quem esteve presente ou acompanhou pela internet, nós falamos sobre o tema Nós estamos em obras. Cuidado. Deus está fazendo uma grande obra em nós. E usamos o texto de Jeremias capítulo 18, que a gente vai ver alguns versículos, mas hoje eu quero olhar um outro texto da palavra de Deus que fala sobre isso, de Deus nos moldar e do propósito do porquê Deus nos molda. Até falei na quarta-feira, geralmente, aqueles irmãos que são mais experientes na igreja, né? Não mais velhos, são os mais experientes, né? Lá atrás a gente cantava aquele cântico assim: Senhor, eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo, né? Toma a minha vida nas tuas mãos, quebra-me, fazes de novo. A gente canta e é lindo cantar isso. Mas será que de fato a gente está preparado para esse processo de ser moldado, de ser quebrado, de ser esticado? Como o oleiro faz com o vaso para que ele fique um vaso lindo, perfeito para o uso. Então, se você ainda não viu, eu quero convidar você a ver um oleiro formando um vaso. Ele pega o barro, um barro sem forma, ele coloca naquela roda e pouco a pouco vai moldando a forma do vaso. E no texto que a gente viu em Jeremias, aquele vaso não ficou como ele queria, como ele esperava, mas aquele oleiro não joga o barro fora, ele refaz o vaso. E é o que Deus faz comigo e com você. Ele nunca desiste de nós. Portanto, é assim que Deus quer agir nas nossas vidas. Ele quer pegar o que nós somos, o que nós temos, e tornar isso mais bonito. Ele pega esse vaso sem forma, ele pega essa vida, muitas vezes sem propósito, sem direcionamento correto, e permite que algumas situações vá nos fazendo ficar como Ele gostaria que nós fôssemos. E sozinhos nós não conseguiríamos isso, precisamos do oleiro. E é por isso que no texto Deus é representado como esse oleiro, e nós somos o barro nas suas mãos. Mas a pergunta é, será que nós entendemos isso? Que Deus, quando nos molda, é para nosso crescimento, é para nós sermos mais parecidos com Ele. Estamos aceitando ser moldados por Deus? A cada dia Deus vai nos dando oportunidades para nós mudarmos nossas atitudes em várias áreas da nossa vida, mudarmos hábitos, mudarmos direcionamentos, e todos esses processos são para que a gente seja moldado, para que a gente cresça, para que nós fiquemos esse vaso útil, de honra. E assim como o barro pode tomar muitas formas diferentes, cada vida é única e tem um propósito especial. Então não é esse texto que a gente vai ficar hoje à tarde, mas eu gostaria de mostrar então o texto que a gente leu na quarta. Essa é a palavra que veio do Senhor a Jeremias: levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e vi-o trabalhando ali com a roda. Então, a gente, olhando para esse texto, a gente precisa entender que a primeira coisa que nós precisamos estar atentos é a voz de Deus. Ele fala conosco assim como falou com o profeta. E não podemos somente ouvir a voz de Deus, a gente tem que estar disposto a obedecê-lo. E nesse processo de ser moldado, Ele vai falar conosco como Ele tem falado com você em cada culto, em cada escola bíblica, em cada pequeno grupo. A questão é o que eu estou ouvindo de Deus. Eu estou colocando em prática, eu estou obedecendo. O profeta ouviu a voz de Deus e obedeceu, ele desceu à casa do oleiro. Mas muitas vezes o que nós queremos ouvir de Deus não é o que a gente está ouvindo. Portanto, querido, o mais importante não é ouvir o que eu gostaria, mas o que é necessário para gerar na minha vida mudanças. E ele continua: o vaso de barro que estava formando, ele estragou-se nas suas mãos, e por isso ele o refez, moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade. E aí Deus faz o seguinte: ó Israel, será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos, ó Israel. Portanto, nesta tarde eu quero desafiar você a parar e pensar: minha vida está nas mãos de quem? Minha vida precisa estar nas mãos certas. E as mãos certas são as mãos de Deus.
o oleiro, aquele que vai nos moldar, aquele que vai trabalhar em nossas vidas. E quando nós estamos nas mãos de Deus, nós temos segurança. Nós temos confiança de que o que Ele faz na nossa vida, mesmo quando nos aperta, mesmo quando nos estica, mesmo quando a gente não entende, ainda é o melhor para nós. E nós precisamos entender que esse ser moldado por Deus é a vontade dEle. Portanto, a mudança ela não acontece toda de um dia para o outro. Seria muito bom que depois de um encontro com Jesus, tudo já ficasse mil maravilhas, mas não há isso. Nós entramos num processo chamado de santificação. E nesse processo de santificação, ao longo da nossa vida, Deus vai nos moldando. Nas mãos do oleiro, nossa vida tem futuro, nossa vida tem propósito, nossa vida tem segurança. Portanto, querido, você precisa estar com a sua vida nas mãos de Deus, do oleiro perfeito, que nunca nos abandona, mesmo quando esse vaso não sai como ele esperava. Ele remodela, Ele faz de novo, Ele dá uma nova oportunidade. Ele é um Deus de recomeços, de coisas novas. Há um autor, um escritor, pastor, Max Lucado, ele diz o seguinte no livro Moldado por Deus: ser moldado por Deus é difícil, é dolorido, dói. Mas Ele nos molda para ficarmos mais parecidos com Ele e crescermos usando a pressão e o calor da vida para nos transformar para o seu uso. Querido, quando a gente cai no pecado, quando a gente se ilude com o pecado ele desmorona a nossa vida. Ele faz com que esse vaso se torne imperfeito, mas Deus, quando nós pedimos perdão, Ele conserta as coisas. É por isso que em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos abandonar, não é? Nos desprezar, nos perdoar, nos purificar, nos dar a oportunidade de começar de novo, nos reconstrói, nos ajuda a vencer o passado, o pecado. Ele nunca desiste de nós. Mas esse não é um processo fácil, é um processo que em alguns momentos vai ser muito difícil, em alguns momentos vai doer. Mas é melhor passar por esse processo com Deus, entendendo que estamos sendo moldados, do que buscar uma vida que talvez aos nossos olhos sejam mais fáceis. Uma vida sem nenhuma orientação, como a gente falou aqui no domingo passado, do filho pródigo. E a gente achar que é feliz, mas na vida real, na prática, não somos. Portanto, a dor do amassar e do remodelar. Algumas situações que a gente passa de sofrimento, não é porque Deus está moldando. Algumas são de fato porque a gente fez escolhas erradas, não buscou direção de Deus, caminhou segundo o nosso coração. Mas a grande maioria dos momentos difíceis que a gente passa é desse barro sendo amassado, moldado, remodelado para tornar-se um vaso perfeito. E é por isso que muitas vezes Deus nos ensina pela dor. Deus nos ensina por experiências difíceis. Deus nos ensina por experiências em que nós nos sentimos apertados, esticados, porque Deus está nos moldando. No sábado, eu e Luciana fizemos o treinamento do CRAU, Educação Financeira, a Maneira de Deus. E Deus nos molda quando Ele nos mostra algumas verdades na palavra de Deus. Quantas vezes a gente acha que está dando passos corretos e fazendo as coisas corretas, e aí nós somos confrontados com a palavra de Deus. E esse confronto com a palavra é Deus nos mostrando há coisas que precisam ser corrigidas, há coisas que precisam ser endireitadas, há situações que precisam ser resolvidas. Não é fácil ouvir a voz de Deus, quando a gente não espera ouvir aquilo. A gente queria ouvir o que é mais gostoso de ouvir. E quando Deus fala o que a gente não esperava ouvir, quando Ele quer mexer em algumas áreas que a gente não queria mexer, mas esse processo, as coisas, as mudanças que são necessárias acontecer depois que a gente ouve a palavra, faz parte desse modelar de Deus, para que a gente possa ser mais parecido com Jesus, e não dependa tanto de nós. Então Ele vai nos moldando, Ele vai usando esse amassar, esse remodelar.
E esse modelar, esse moldar, em alguns momentos significa abandonar velhos hábitos, velhas crenças, situações que nos limitam. E o barro é colocado na roda. E ao girar da roda, o oleiro vai tornando então aquele barro com uma forma de um vaso. E essa roda, ela pode simbolizar a nossa vida. Assim como o oleiro usa a roda para girar o vaso de barro, Deus, Ele permite na sua sabedoria que nas nossas vidas a gente passe por situações que vão fazer com que a gente seja mais parecido com Ele. E por que a gente precisa passar por situações de aperto, de ser esticados e amassados para crescer? Porque são nesses momentos que nós fazemos o quê? Dependemos mais de Deus, confiamos mais em Deus, lembramos que nós não somos nada, e os nossos olhos ficam somente nele, porque não há mais saída. A gente entende com clareza que não há o que eu possa fazer, é só confiar no Senhor. Isso pode ser desafiador, doloroso, mas é nesses momentos que Deus está moldando para que a gente possa ser e atingir o nosso verdadeiro potencial. Quantas coisas na minha vida, quantas situações que naquele momento, lá atrás, eu não entendia. Não entendia o porquê, para quê. E hoje eu entendo que fazia parte desse plano de Deus, de moldar, de trazer mais maturidade, de trazer mais sabedoria. Talvez hoje você esteja passando por experiências onde Deus esteja moldando você, amassando o barro, dando aquela apertada. Não é fácil, a gente canta, quebra, faz de novo, mas a hora que a gente está sendo quebrado, para Deus fazer de novo, irmãos, a gente ora, Senhor, tá bom, misericórdia, chega. Mas é necessário passar por esses processos. Quando a gente estuda o processo desse oleiro, trabalhando com barro até se tornar um vaso perfeito, bonito, pronto para o uso, se todas as etapas do processo não forem cumpridas, esse vaso, ele não vai ser de qualidade, ele não vai ser adequado para o uso. E assim é na nossa vida, a gente precisa passar por todos os processos. Mas, para ser parecido com Ele, para crescermos, a gente passa por pressão, pelo calor da vida, o fogo. E o texto que a gente vai olhar hoje está nesse livro, Isaías 64:8. Olhando para esse tema e vendo tudo que Deus tem me ensinado a respeito de ser moldado, esse texto foi um outro texto, assim como Jeremias 18, que Deus tem falado muito no meu coração. E ele diz o seguinte: mas agora tu és o nosso Pai, ó Senhor, e nós somos o barro, tu és o oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Tu és o nosso Deus. Quando ele fala tu és o nosso Deus, ele está apresentando Deus como nosso Pai. O versículo começa estabelecendo essa relação íntima que nós temos com Deus, de não só ter alguém que a gente teme, que a gente reverencia, mas alguém que a gente tem relacionamento. Deus é o nosso Pai. Ele não é apenas um criador distante, Ele é um Pai amoroso, protetor, que está perto de nós, que está presente nas nossas vidas. Talvez muitas pessoas passaram pela infância, algumas sem a presença da figura do pai. Ou algumas tiveram a presença da figura do pai, mas ele mesmo presente estava distante. Não houve interação, amor, cuidado. É como se ele não existisse. E essa falta da figura do pai hoje gera algumas coisas. Mesmo adulto, a pessoa ainda sente essa falta. E quando a gente olha na Bíblia, Deus se apresentando como nosso Pai, é esse Pai que nunca vai nos abandonar, que nunca vai nos frustrar, que nunca vai deixar de cuidar de nós, que nunca vai virar as costas para nós, mesmo quando nós erramos.
É esse pai que, assim como a gente viu no domingo do filho pródigo, que quando o filho erra, se aventura, tenta fazer sozinho, quando ele volta, o pai está como? De braços abertos, sem julgamentos, sem apontar o dedo. É por isso que ele apresenta: tu és o nosso pai. E ele continua: assim como o Senhor é o nosso pai, nós somos o barro. É ele o pai. É ele que dá as ordens, é ele que estabelece a rota. Nós, como barro, somente obedecemos. O ser humano aqui é comparado ao barro, uma matéria-prima que é moldável nas mãos do oleiro, e que nos faz lembrar lá de Gênesis: nós fomos formados do pó. E quando a gente parte daqui para estar com Deus, a gente volta para onde? Para o pó. E se leva alguma coisa daqui, pode até colocar no seu caixão todos os seus diplomas, todo o seu dinheiro, todos os seus troféus, mas vão ficar ali. Porque a gente precisa lembrar daquela expressão de Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Nós somos barro, ele é o nosso pai. Então essa palavra nos mostra que essa matéria-prima moldável nas mãos do oleiro nos remete a que eu e você, como barro nas mãos do Pai amoroso, cuidador, nós precisamos depender dele completamente. Ainda nesse mesmo versículo, agora outras duas partes desse versículo: tu és o nosso oleiro. Tu és nosso oleiro. Deus é Pai, nós somos o barro, ele é o oleiro. Deus como oleiro. Deus é o artista que molda o barro, que dá forma, que dá propósito. Ele é responsável por tudo que somos, por tudo que temos. A vida sem Deus como oleiro é uma vida sem propósito, sem significado. Nós caminhamos sem direção. Alguns dirigidos pela culpa, alguns dirigidos pelo medo, alguns dirigidos pela aprovação, alguns dirigidos por tantas outras coisas, mas sem ser dirigido por um propósito. Mas quando estamos como barro nas mãos do oleiro, somos dirigidos por um Deus que tem propósitos para a nossa vida. E a gente segue um plano de alguém que é perfeito, um excelente artista, que sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente não entende. Alguns apertos, algumas esticadas, alguns movimentos que não estavam nos nossos planos. Ele, o oleiro, está cuidando de tudo, está guardando, está protegendo. Ele é o oleiro, ele é responsável por tudo que temos. E o texto faz mais uma ênfase: somos obra das tuas mãos. Essa frase, ela enfatiza que cada parte de nós é uma criação única, preciosa aos olhos de Deus. Esse somos obras das tuas mãos é um texto, é uma parte do versículo de Isaías 64, que você pode fazer uma correlação com o Salmo 139, onde fala que Deus nos conhece. Deus tem pleno conhecimento de nós, desde quando nós estávamos sendo gerados e formados no ventre da nossa mãe. Nós somos obra das tuas mãos. Isso mostra o valor que o ser humano tem. Isso mostra o quanto nós somos especiais. Isso mostra o quanto a criação do homem e da mulher é algo muito precioso para Deus. Por isso que quando ele criou todas as coisas, você vê isso em Gênesis, depois de toda a criação ele falava e viu que era bom. Mas depois de formar o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, ele viu que o que ele havia feito era muito bom. Não era só bom. É por isso que nós, como igreja, hoje somos responsáveis de levar essas boas novas a todas as pessoas. Porque todas as pessoas, independente de quem sejam, independente do que estão vivendo, independente da realidade que estão hoje vivendo, são obras das mãos de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Precisam ser resgatadas por esse Deus, ter relacionamento com esse Deus. Esse texto nos fala isso, nos ensina isso. Mas ele continua mostrando o reconhecimento da nossa criação.
reconhecer que nós somos obras das mãos de Deus, nos leva a ter um profundo respeito pela vida e por tudo que existe. Quantas pessoas se esquecem disso? Sou obra das mãos de Deus. E não dá valor à vida, não dá valor ao ar que respiramos, porque não há propósito, não há sentido. Já buscou várias coisas e isso não satisfez, isso não completou o vazio. Mas quando essa pessoa está nas mãos corretas do oleiro, há propósito, há vida em abundância, há valor na vida, na criação. Esse texto nos ensina a humildade. Essa imagem do barro na mão do oleiro, na roda, nos ensina a sermos humildes, a reconhecer as nossas limitações e a nossa dependência de Deus. Assim como na quarta coloquei cuidado, estamos em obras, talvez dá até para fazer uma outra mensagem dizendo cuidado, frágil. Nós somos seres humanos, não somos máquinas, não somos robôs. Temos emoções, temos sentimentos, e Deus sabe disso muito bem. Por isso que quando a gente lê o livro de Salmos, a gente vê esses homens expressando os seus sentimentos, não deixando de ser humano, mas sendo alguém que confiava em Deus, que dependia de Deus, mas que em alguns momentos estavam sem entender, em alguns momentos estavam sentindo inveja, em alguns momentos estavam se derramando na presença de Deus, vivenciando todas as emoções com Deus. Então, quando eu tenho esse olhar de que eu sou barro nas mãos do oleiro, isso me leva a viver com humildade, porque quem está no controle é o oleiro, eu sou só barro, eu só dependo dele. A direção quem dá é Ele. Esse texto mostra propósito. Saber que eu estou nas mãos do oleiro, que eu sou obra das tuas mãos. Saber disso me dá sentido e propósito a viver essa vida que é única, de uma forma que glorifique a Deus. Porque essa é a única oportunidade que eu tenho de viver uma vida como obra das tuas mãos, que faça a diferença, que glorifique a Deus. Por isso que eu não posso viver de qualquer jeito. Eu preciso viver usando todos os dons, talentos, potencial, recursos que Deus me deu para fazer a diferença onde Ele já me colocou. Não onde eu gostaria de estar, não o que eu gostaria de ter, com o que eu tenho hoje. Entender que essa vida que é única, breve, finita, ela precisa ser vivida a cada momento, cada minuto, com propósito, glorificando a Deus, abençoando pessoas, tocando pessoas, deixando uma marca na vida das pessoas que passam por nós, porque eu sou obra das tuas mãos, obra das tuas mãos. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Esse processo de moldagem pode ser desconfortável. Nós podemos enfrentar circunstâncias desafiadoras, passar por lutas e até mesmo ter que lidar com as nossas próprias limitações. Mas é nesse momento que Deus está trabalhando em nós, nos moldando, nos refinando, e mesmo que seja um processo desconfortável, lembre-se, se Deus colocá-lo à prova, seja grato por isso. Se Deus permitir que você seja colocado à prova, seja grato por isso. Isso significa que Deus tem pensado em você e que Ele sabe que você pode melhorar ainda mais. Ele pode fazer com que você viva experiências novas. Ele pode fazer com que você viva um tempo novo. Mas primeiro você precisa passar pelo processo de ser moldado, de ser feito novamente. Onde está o seu coração hoje? Você quer ser usado por Deus como um vaso? Onde você tem buscado sentido para a sua vida? Aliás, você já descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Querido, lembre-se, Deus, Ele está te moldando, Ele está te apertando, Ele está te esticando,
você desista. Até porque Ele não vai desistir de você. Ele vai continuar moldando, trabalhando, para que sejamos vasos, e vasos bonitos, prontos e preparados para a obra dele. Que você saia daqui dessa tarde sabendo disso, que esse Deus nos deu a oportunidade de sermos obra das tuas mãos. Olha que privilégio temos. Portanto, nessa tarde nós vamos cantar aquilo que cremos, que Ele pode fazer novas coisas.